Bom, pessoal, meu nome é professor Alisson e vamos dar início aqui à nossa primeira videoaula do curso de Excel, que vai do básico ao avançado, tá bom? Inicialmente a gente vai conhecer um pouquinho aqui da nossa estrutura do Excel. É um software de planilhas eletrônicas, tá? E essas planilhas eletrônicas elas são divididas em linhas e colunas, certo? Nós temos as linhas que são a numeração e as colunas que é o alfabeto, né? São as letras que tem. E a junção de linhas e colunas são chamadas de células, tá? Então, ó, aqui a gente está nessa célula, aqui existe outra célula e são várias células formando a nossa planilha, ok? E cada célula dessa, ela tem um nome próprio, que é a junção literalmente de linha e coluna, porém na ordem coluna depois linha. Por exemplo, essa célula que está selecionada no momento é a célula B3. Então, coluna e linha. Ela nunca pode ser chamada nem referenciada como célula 3B, tá? Então, lembrando que primeiro tem que vir a coluna e depois tem que vir a linha, ok? Essas outras também, ó, A1, tá? C6, então todas essas células possuem um nome próprio, que é essa referência. Inclusive, quando ela está selecionada, ela aparece nessa área aqui, qual é o nome da sua célula, a referência da sua célula aqui, ok? Então, outra coisa que a gente tem que lembrar de aprender é que como o Excel vai trabalhar muito com cálculo matemático, a gente vai utilizar alguns operadores. E esses operadores são adição, símbolo de mais para adição, tá? Símbolo de menos para subtração, asterisco para multiplicação e a barra para divisão, tá? Então a gente utiliza esses quatro operadores básicos para fazer esse tipo de operação aí. Além deles, nós temos o circunflexo para potência, tá? E obviamente o símbolo de porcentagem para percentual, né? Então com eles a gente consegue fazer já alguns cálculos aí. Temos também a possibilidade do i comercial para utilizar para concatenar. Concatenar é juntar as células, tá? Depois a gente vai ver com calma exemplos de concatenação, certo? E além do concatenar, a gente vai utilizar dois símbolos, que é o dois pontos e o ponto e vírgula. Vamos usar bastante eles. O dois pontos significa intervalo, né? É de alguma coisa até alguma coisa ou até. E o ponto e vírgula eu posso considerar que é um i. Uma célula e outra célula, por exemplo. A gente vai ver com mais calma essas questões aqui. Então, vocês têm que frisar bem isso aqui, tentar decorar um pouquinho isso aqui, para poder facilitar a nossa utilização durante esse curso aqui de Excel, tá? Então isso aqui é bastante importante, é interessante a gente lembrar dessas atividades aqui, ok? Outra coisa também, a gente tem os operadores, não seriam operadores, são os símbolos de comparação. Igual, menor que, maior que, depois eu ponho o nome do lado. Menor igual, maior igual e diferente, certo? Maior que, menor igual, maior igual e diferente. Então esses aqui a gente vai utilizar para quando for fazer algum tipo de comparação dentro das nossas funções aqui do Excel. Tá bom, pessoal? Então isso aqui é bom a gente sempre ter isso aqui em mente, que a gente vai utilizar bastante, principalmente essas comparações e obviamente os operadores, né? Esses símbolos também de intervalo e o símbolo de junção, né? Ok? Vou apagar aqui e a gente vai começar a fazer outras coisas aqui, tá?
Outra coisa interessante é que no Excel, quando a gente for escrever funções ou fórmulas, por regra, eu sou obrigado a colocar o símbolo de igual na frente. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu escrever 1 mais 1 e der um Enter, isso aqui não significa literalmente nada. É só um texto escrito 1 mais 1. Não vai ser executado nenhum tipo de cálculo. Tá? Se eu colocar um igual na frente, 1 mais 1, aí sim, ele vai executar um cálculo e vai fazer a soma do que eu quis fazer, que era 1 mais 1, certo? Então, eu sou obrigado a colocar o símbolo de igual em frente de toda e qualquer fórmula ou função. E o que é fórmula? Fórmula é quando a gente cria uma expressão aritmética automaticamente, seja com números ou seja referenciando células. E função são funções específicas e prontas do próprio Excel. Tá? A gente tem várias funções aqui. E a sintaxe da função é o seguinte: tem que ter um símbolo de igual, o nome da função, aqui não tem função nenhuma, tenho que abrir parênteses e tenho que fechar parênteses. Então toda função tem que ser feita dessa forma. E dentro do parênteses eu tenho que colocar os argumentos ou os atributos da função. Quando a gente criar uma função, vocês vão entender melhor o que seriam esses atributos ou argumentos da função. Mas essa é a sintaxe padrão. Se eu for escrever qualquer função e não colocar o igual na frente, não funciona. Se eu não colocar o nome da função, não funciona. Ou se eu não colocar nenhum tipo desses parênteses, também não vai funcionar. Tá bom? Então isso aqui é a regra. Outra coisa interessante é questão de prioridade de operação, certo? Prioridade de operação, ele tem, na matemática a gente aprendeu que a multiplicação e a divisão, elas têm prioridade sobre a adição e a subtração. O que é que eu quero dizer com isso? Vou escrever sem o igual para que ele não calcule. Então se eu botar 1 mais 1 vezes 2, mesmo que, por mais que minha multiplicação esteja no final da minha expressão, ela vai ser executada primeiro, porque ela tem prioridade em cima da adição, certo? Então qual vai ser o resultado? Ela vai fazer 1 vezes 2, 2, mais 1 igual a 3, né? Então eu vou fazer aqui, ó, com o igual para que ele possa calcular. Então se eu der o Enter, ele vai fazer 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2 mais 1, ou 1 mais 2, 3, né? Então já fez aqui, ó, meu cálculo, certo? Se eu quiser mudar essa prioridade, eu tenho que colocar um parênteses aonde eu quero que seja prioridade. Então, se eu quiser que essa adição agora tenha prioridade, eu boto a adição dentro do parênteses, aí ele vai fazer 1 mais 1, 2, 2 vezes 2, ou 4. Entenderam? Na matemática, a gente utilizava antigamente era parênteses, colchetes e chaves. No Excel é parênteses, parênteses e parênteses. Então, eu posso ir colocando os parênteses, abrindo e fechando parênteses para definir as minhas prioridades de execução das minhas fórmulas, né? Então é assim que a gente faz, tá bom? Outra coisa interessante do Excel, vou apagar isso aqui, é que a gente pode fazer sequências no Excel. Então, se eu tiver o número 1 e quiser fazer uma sequência de números, é só com o cursor do mouse, a célula selecionada, tem esse quadradinho aqui embaixo, ó. Eu paro o mouse em cima dele, clico e arrasto. Veja que aqui vai ficar o símbolozinho o numeral 1, ó. Tá? Se eu segurar o número Ctrl, aí ele vai fazer a minha sequência de numeração, certo? Mas eu preciso fazer só isso? Não, eu posso fazer, por exemplo, números ímpares. Boto 1, boto 3, seleciono os dois e arrasto. Aí não preciso mais segurar o Ctrl porque eu tenho uma sequência já selecionada. E arrasto, ele vai pegar só os números ímpares. Se eu botar 2 e 4 e puxar a sequência, ele vai fazer só dos números pares. Se eu quiser que seja de 5 em 5, boto um 0, boto 5, por exemplo, podia ser 5 e 10, tanto faz, tá? E arrasta, ele vai fazer de 5 em 5, e eu vou criando a minha sequência da forma como eu quiser, seja de numeral, desde que a minha sequência aconteça. Então se eu quiser de 15 em 15, 0, 15, ele vai fazer minha sequência de 15 em 15, certo? Posso fazer sequência também de dias de semana. Existe uma abreviação para a segunda-feira. Então, segunda-feira segue. Se eu clicar nele e puxar, ele vai fazer toda a minha semana. Estou fazendo para baixo, tá? Mas eu posso fazer também para o lado, qualquer sequência dessa aqui que a gente viu. Ou posso fazer também de meses do ano. Então, ó, Jan é a abreviação do janeiro.
posso fazer tanto para baixo quanto para o lado. Se eu fizer para trás, ele vai trazer dezembro, né? Que eu vou fazer a mesma sequência, ok? Então é assim que a gente consegue fazer de forma rápida uma sequência, seja de nomes, de fórmulas, de funções ou de números. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Vou apagar isso aqui. Essas linhas que são visíveis aqui pra gente, elas não são visíveis na impressão ou se eu imprimir, eu gerar esse arquivo como PDF, por exemplo. Tá? Elas não são visíveis. Se eu quiser que um determinado grupo de células seja visível numa impressão, eu tenho que selecionar elas e colocar as bordas. Aí sim, essas células serão visíveis. Vou até visualizar aqui uma impressão para mostrar a vocês que aí sim ela é visível para impressão ou caso eu gere um arquivo de forma PDF. Tá? Então, colocando as bordas, eu posso escolher vários tipos de bordas aqui, ó. Todas as bordas, bordas largas, borda inferior dupla, aí vai depender do tipo de planilha que você vai criar e personalizar a sua planilha da sua forma. Mas é dessa forma que a gente põe as bordas. E agora vamos fazer rapidamente alguns cálculos para a gente poder entender um pouquinho de função e de fórmula, tá? Eu vou aproveitar essa própria planilhazinha aqui e vou criar aqui uma, por exemplo, produto, valor unitário, quantidade e o valor total, certo? Vou botar aqui TV, geladeira, fogão. Antes de eu preencher os valores, se eu preencher, por exemplo, uma TV de R$ 1.500 e escrever o valor de 1.500, ele não vai fazer no formato real em moeda que a gente está acostumado a visualizar e a entender. Então, ó, se eu aperto 1.500, ele vai ficar só 1.500. E por que isso acontece? Porque todo o Excel, quando vem por padrão, ele vem com todas as suas células no modo geral, que fica nessa opçãozinha aqui, ó, de número, certo? Está aqui geral. Então, ela recebe como se fosse um texto. Se eu quiser que ela seja moeda, eu vou selecionar onde vai aparecer moeda. Então, onde eu vou digitar valor, que eu sei que vai ser moeda, eu seleciono. Vou lá e escolho a opção de moeda, antes mesmo de digitar. Aqui, da mesma forma, vou lá e escolho moeda, tá? Então, quando agora eu vou colocar R$ 1.500, ele já joga para mim 1.500,00, tá? Vou botar aqui 1.850 e vou botar aqui um fogão de 749,90. Como eu tenho casa decimal, no caso aqui eu botei vírgula 90, senão eu poderia deixar só 749 e ele preencheria de forma automática para mim o vírgula 00, tá? Vou botar aqui 2 fogões, uma geladeira e uma TV. Vou deixar centralizado só para ficar bonitinho, tá? Para ficar mais fácil a gente visualizar aqui algumas informações. Então, como é que eu faço para calcular o valor total de TV, o valor total de geladeira e o valor total de fogão? Então, é muito simples, né? Como uma matemática comum. Vai ser o valor unitário multiplicado pela quantidade. Uma geladeira, uma TV e 2 fogões. Então, vai ser o quê? Igual, eu poderia botar 1.500 vezes 1. Mas se eu fizer dessa forma, vai me dar o valor? Vai. Mas não é a forma correta. Por quê? Não é a forma correta. Porque se eu alterar qualquer um desses valores aqui, isso aqui não vai ser alterado, não vai ser atualizado, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a referência dos nomes das minhas células, como a gente viu que toda célula tem um nome próprio. Então eu vou botar igual, o que tiver nessa célula aqui, ó, vou até clicar em cima dela, eu posso escrever o nome dela que é D5. Se eu escrever ela até marca em azul e marca qual é a célula que eu estou escolhendo, ou eu posso simplesmente clicar em cima dela que ele vai escrever para mim sozinho, tá? Então vai ser D5 vezes a célula E5, não é isso? A multiplicação, o conteúdo dela, independente do que tiver. Se tiver 1, aqui vai ser 1. Se tiver 1.500 aqui, aqui vai ser 1.500. Se eu alterar esse valor aqui, automaticamente é alterado aqui e atualizado aqui, tá? Então vou dar um Enter aqui, vai ficar o valor de R$ 1.500, certo? Aí olha só, vocês lembram como a gente viu que existe uma sequência que a gente pode puxar e arrastar para fazer uma sequência? De números, de dias de semana, meses. Da mesma forma serve para fórmulas e funções. Ele vai fazer uma sequência lógica. O que é que acontece? Essa aqui multiplicou esse vezes esse. Aí aqui deu o resultado. Se eu puxar isso aqui para baixo, ele vai identificar que eu quero fazer esse vezes esse e aparecer o resultado aqui. Esse vezes esse e aparecer o resultado aqui. Então, eu só preciso fazer a primeira fórmula e arrastar aqui, ó,
para as demais que ele calcula de forma automática para mim. Então, se eu verificar aqui, eu dei 2 cliques para editar, eu tenho uma função, a célula já marcada aqui, eu dou um clique duplo e eu posso editar a minha fórmula, fazer as alterações aqui, e eu vou verificar que ele está fazendo esse vezes esse. Tá? Dou um Enter aqui para sair e vou fazer na outra. Ó. Ele já está fazendo esse vezes esse. Então, ele arrastou a minha lógica da função aqui que eu queria fazer, do cálculo, a minha lógica de cálculo, e já passou para as demais. Então, ele já está fazendo o cálculo. Se eu botar aqui para 2, ele já vai mudar o valor aqui de forma automática, certo? Porque é o conteúdo dela vezes o conteúdo da outra, ok? Então, assim que a gente faz a multiplicação de forma simples, igual como a gente faria na matemática. E para somar, igual, tem que botar o igual, eu sou obrigado a fazer isso para fazer cálculos, né? Poderia fazer esse mais esse mais esse, certo? Vai dar o resultado. Só que numa tabela pequena isso ainda é viável, mas imagine que minha planilha vai ter uma relação de 1000 itens, então isso aqui seria inviável fazer de um por um. E a gente vai utilizar o que? Uma função específica do Excel chamada soma, igual soma, que é o nome da função, abro o meu parênteses, dentro do parênteses eu vou colocar os argumentos e fecho os parênteses. E quais são os argumentos? Vai ser a primeira, F5, até, que é os 2 pontos, né, que é o intervalo, F7. Então ele vai fazer o seguinte, vou fechar o parênteses aqui, some tudo que tiver de F5 a F7, os 3 valores ou 1000 valores, se eu tiver 1000 itens nesse intervalo, tá? Então eu vou dar Enter aqui, e ele já vai somar para mim todos esses valores com o meu intervalo aqui, que foi os 2 pontos que eu coloquei. Vou colocar só o ponto e vírgula aqui para vocês perceberem a diferença do ponto e vírgula, que é um I, como se fosse um I. Então F5, ponto e vírgula, F7. Ele só vai somar os 2 valores de F5 e F7. Percebam que aqui ela até inclusive desmarcou, não existe a seleção desse aqui, ó, que é esse e esse, apenas isso, tá? Então eu vou deixar os 2 pontos, que ele vai voltar para somar todos os meus valores, certo? Agora olha só, isso aqui para mim é o meu total geral, né? Então eu vou colocar até aqui, ó, total geral. Como eu falei para vocês, todas as células ela têm um nome específico próprio. No caso, o meu total geral, o nome dele é F9. Como é que eu sei? Além de eu cliquei em cima dele, estou vendo que está marcado F e está marcado 9, posso olhar aqui no canto e vou ver F9. Só que com o crescimento das minhas planilhas, eu nunca não, mas talvez eu não decore qual é a célula específica que está o meu total geral e eu preciso utilizar esses valores para outros cálculos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu posso chegar a um cálculo aqui e fazer, ó, eu vou dar um desconto de R$100 em cima do valor total. Então vai ser igual F9, né, que é o valor total, ó, menos 100. Então se eu der aqui um Enter, ele vai calcular para mim o desconto de R$100 em cima do valor total, que é o F9. Mas, como eu falei, vai que a planilha está crescendo muito e você não vai ficar decorando que o total geral é F9. Então o que é que a gente faz? Vou apagar isso aqui para a gente refazer já já. Clique em cima da célula do total geral, da F9 no meu caso, botão direito e tem aqui a opção, ó, definir nome. E aqui eu vou botar, ó, total geral, vai ser o nome da minha célula. E vou apertar em OK. Vejam que quando eu clico nas células aparece o nome da célula. Quando eu clicar na F9 agora, ó, aparece o nome total geral. E o que é que eu posso fazer o cálculo agora? Igual total geral menos 100. Então fica muito mais simples eu decorar que toda vez que eu precisar do total geral, ele chama-se total geral. Então fica muito mais fácil, mais simples, para que a gente possa lembrar das nossas células, as principais células. Então fica simples desse jeito, tá? Falando nessas referências, a gente fez a soma aqui, ó, F5 até F7. Eu posso também definir um nome para esse intervalo aqui, ó. Selecionei meu intervalo, vou botar aqui, ó, definir nome, vai ser valores. OK. Aí eu vou botar igual soma, abro parênteses, somar quem? Somar valores. Quando eu escrevo valores, ele já marca o intervalo, ó. Quero que some o intervalo valores e ele vai fazer a soma do meu intervalo
valores. Está aparecendo assim porque não está definido como moeda. Eu vou aqui, ó, defino como moeda. Então, posso fazer a referência de uma célula específica, como a gente fez aqui com o nome total, geral, ou posso fazer a referência, definir o nome para um determinado intervalo que eu preciso fazer uma soma. Ali vai ser valores, então toda vez que eu quiser somar, é só somar valores, ok? Além dessa função, vamos aprender também a função de média. Qual é a média de valores dos meus produtos? Eu vou ter que utilizar o valor unitário, né? Porque aqui se eu fosse a média da venda, mas se eu for a média de valor de produto seria por isso aqui. Então, vou botar aqui, ó, igual, outra função. A função de média obrigatoriamente tem que estar escrita com acento, média. Abro o meu parênteses e o intervalo é deste até este. Fecho o meu parênteses. Como eu não defini o nome, eu tenho que escolher ou selecionar meu intervalo. Então, a média de valor para mim é de R$ 1.366,63. É a média de preço dos meus itens. Então, a função de média igual média. Dentro da média eu quero dizer quais são os valores que vai ter média. Se eu botar o ponto e vírgula, ele vai fazer a média só dos outros dois valores. Então minha média vai ser diferente, né? Porque são só dois valores aqui selecionados no momento. O D5, o valor que está em D5, que é 1.500, e o valor que está em D7, que é de 749,90. Vou botar os dois pontos de volta para ele calcular a média em cima dos três valores, tá? Então assim que a gente faz as funções de soma, as fórmulas para calcular, igual aquele mais aquele outro ou menos aquele outro, lembrando que as prioridades de operações elas acontecem de forma automática, e se a gente quiser alterar as prioridades tem que colocar os parênteses, ok? Essa primeira aula a gente vai encerrar por aqui e em seguida eu vou fazer já outras para que a gente possa acompanhar, para não ficar muita coisa de uma vez só. E qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam nos comentários aí ou mandem um e-mail, vou deixar o e-mail na descrição aí, que a gente vai esclarecendo, ou sugestões que vocês tiverem de assuntos, que a gente vai fazer aqui umas videoaulas, se possível, mais interessantes para vocês, tá bom? Até logo, pessoal.